Boa tarde, meu querido aluno. Sejam bem-vindos, tá? A mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020, tá bom? E a nossa aula de hoje é de matemática, tá? Mas antes da gente dar início à nossa aula, nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Nós não podemos iniciar a nossa aula sem antes falar com o nosso Deus, tá bom? Então, feche seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado por estar sempre ao nosso lado e nos guardando de todo mal. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, ó, corre lá. Pega o seu livro, pega o seu lápis, a sua borracha, que nós vamos dar agora início à nossa aula, tá bom? Ó, eu já peguei o meu livro aqui, tá? Vocês já pegaram de vocês? Então, vocês vão abrir o livro em matemática, tá bom? Livro de matemática na página 114, a gente vai até a 117 hoje, tá? Ó. E o assunto de hoje é medidas e comparações, tá? Alguém já ouviu falar em medir, em comparar alguma coisa, tá? Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje, tá? Existem alguns padrões de medidas, tá? Mas antigamente não existiam esses padrões de medidas. E as pessoas, para medir as coisas, objetos, elas seguiam... como é que eu posso dizer? Um meio não convencional de medidas, tá? O que elas usavam para medir? Elas usavam o pé, tá? Elas usavam a palma da mão para fazer a medida, elas usavam os passos para fazer a medida, e muitas vezes não dava certo, porque não ficava igual, porque não era um padrão correto, tá? De medida. Não era um padrão correto, porque uma pessoa media com a palma da sua mão, mas às vezes a palma da mão da outra pessoa que ia medir era um pouco maior, então nunca dava certo e às vezes causava confusão esse tipo de medida. Só que hoje em dia nós temos o tipo de medida padrão para medir várias coisas. O que nós podemos medir? A gente pode medir o tempo, a gente pode medir o que mais? Massa, comprimento, tá? A gente pode medir várias coisas e para cada uma delas existe um padrão de medida. Por exemplo, para medir o tempo, o que nós usamos para medir o tempo? Nós usamos o relógio para medir o tempo, tá? Para medir comprimento das coisas, nós podemos usar, ó, isso daqui, que é a treina, nós chamamos de treina para fazer medida, tá? É muito usada por carpinteiros, tá? Para medir comprimento de mesas, de guarda-roupa. Então, é um padrão de medida. As costureiras também usam um padrão de medida, que é a fita métrica, tá? Elas usam para tirar o comprimento da nossa roupa, qual vai ser a largura, qual vai ser o tamanho do nosso braço, tá bom? Isso aqui também é usado muito para quem faz academia, para medir o tamanho do seu braço, do seu corpo, no caso, né? Para medir a sua altura, também é usado. Então, hoje em dia, existem vários padrões de medidas, tá? Para várias coisas. Quando a mamãe vai fazer uma receita, também ela faz a medida da quantidade que ela vai usar naquela receita. E ela tem lá um padrão, que é uma xícara de medida, tá? Então, esses são os padrões de medida que usamos hoje para medir essas coisas, tá? Antigamente não era dessa forma, tá bom? Olha aqui, ó. Padrões de medida. Observe a cena e responda, tá? Questão A, aqui, ó. Aqui na página 115. A página 114, vocês também podem estar dando as respostas. Aqui são mais respostas pessoais, tá? Aí aqui na página 114, ó. Tem uma árvore, né? Observe a cena e responda. Tem uma árvore aqui, ó. E as crianças estão tentando medir a árvore, abraçando a árvore.
aqui, ó, as crianças vão conseguir medir o tronco com os braços? Será que vocês acham? O que vocês acham? É só para falar, quando tem a boquinha para vocês falarem, tá bom? Não é para escrever. Ó, aqui na questão B, por que vocês acham que elas não vão conseguir? É uma resposta pessoal, tá bom? Na letra C, de que maneira você mediria o tronco da árvore? De que maneira você usaria? Existem várias formas que a gente poderia estar medindo esse tronco da árvore, né? Do padrão convencional e não convencional, tá? Eles estão tentando medir aí a árvore, vocês observaram? Do padrão não convencional, tá bom? Eles estão usando o que eles têm. O que eles têm é os braços deles para tentar medir a árvore, tá bom? Ó, leia este texto. Durante muito tempo na antiguidade, cada região escolhia sua maneira de medir as coisas. Devia ser uma confusão, porque a medida de um lugar não era igual à medida do outro lugar. Aqui, ó, tá tentando medir com os passos. Os passos também eram usados para fazer essas medidas, tá bom? A gente às vezes não mede um passo de distância quando a gente quer fazer alguma brincadeira, alguma coisa. Hoje em dia a gente ainda usa também esses métodos não convencionais para fazer essas medidas, tá? Mas são raros. Muitos padrões de medida eram utilizados tendo como referência partes do corpo humano, aquilo que eu falei, usava o pé, a palma da mão, os passos, às vezes o braço para medir 1 metro, né? As pessoas antigas, elas ainda fazem esse tipo de medida ainda, tá? O polegar, por exemplo, para evitar tanta confusão, decidiram padronizar as medidas, isto é, fazer com que todos medissem as coisas da mesma forma, tá? Este terreno, olha, aqui tem um exemplo, ó. Tem um exemplo aqui, ó. Este terreno tem 90 pés de largura. Aí o outro, ó. Tem certeza? Eu paguei por 100 pés de largura, entendeu? Não dava certo, não tinha como dar certo. Sempre estava faltando para um e sobrando para outro. E às vezes isso causava confusão, tá? Aí aqui, ó, na questão número 2. Circule o padrão ou instrumento de medida escolhido em cada cena. Aí vocês vão ver as cenas aqui, ó. A, B e C, tá? Cada uma delas tem um padrão aqui, ó, de medida escolhido, tá bom? Olha como o menino tá medindo aqui, ó, a largura da trave. Ele tá usando aqui um padrão de medida. Pode ser convencional ou não convencional. E você vai ver e vai fazer um círculo, tá bom? Você vai circular. Aqui, ó. Na questão B, ele tá usando um padrão aqui de medida para medir o tempo, tá bom? Aí você vai ver qual é, tá fácil. Aí você vai fazer um círculo lá. Ó, essa moça aqui também tá usando um padrão de medida para medir o peso dela. A gente também mede o nosso peso, tá? A gente mede peso, massa, a gente mede comprimento, tempo, tá bom? E cada um tem um padrão de medida hoje em dia, tá? Aí você vai ver qual é que ela está usando e vai circular, tá bom? Ó, sempre que desejamos medir alguma coisa, usamos um padrão. Isto é, um modelo para medir ou comparação, tá? Para medida ou comparação. Aí aqui na página 117, tá bom? Ó, conta-se que na Inglaterra, o rei Eduardo II estabeleceu seu próprio pé como padrão de medida. Quando o rei morreu, o pé padrão passou a ser o pé do novo rei. E todos tiveram que usar a nova medida. Em nossos dias não é mais assim, pois existem padrões universais que facilitam a vida de todos, tá? Eu mostrei alguns aqui para vocês, ó. Tá? Alguns aqui, ó. Alguns padrões de medidas aqui para vocês, tá? Ó, fita métrica. Nós também usamos a nossa régua, tá? Para fazer medida, tá bom? Ó, terceira questão. Agora responda, só falando, tá? Quando o rei morreu,
que problema as pessoas enfrentaram na hora de medir as coisas? Porque o rei, ele tinha o método dele, o padrão dele de medir era o próprio pé. Aí, então, quando ele morreu, as pessoas tiveram problemas para fazer isso, porque as medidas iam ser diferentes, porque a gente não tem o tamanho do mesmo pé do outro, entendeu? Sempre é diferente. Aí, então, eles iam ter problemas em relação a isso, tá? Questão B. O pé é o melhor padrão para medir comprimentos? Por quê? O que vocês acham? Ele é o melhor? Vocês acham que é para medir comprimentos? Sim ou não? Tá? O que vocês acham? Aí vocês vão marcar um X lá na resposta de vocês, tá? Por quê? Aí por quê? Aí você vai dar a sua resposta. É fácil, né? Muito fácil essa resposta aqui, ó. Não tem como ser, né? Porque cada um tem um pé de um tamanho diferente. Não dá para ser um padrão, tá? Você conhece outra maneira para medir comprimento? Qual? É uma resposta pessoal, tá bom? E você vai perguntar para a mamãe, para o papai, vai pedir ajuda deles para estar respondendo essa questão aqui, tá? Para estar dando essa resposta, tá bom, crianças? Crianças, ó, eu espero que vocês tenham conseguido compreender e aprender um pouco mais sobre padrões de medidas, tá? Medidas e comparações, tá bom? A nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham conseguido aprender, ó, tá bom? Depois a gente vai estar fazendo a correção dessa aula, tá bom? Hoje nós não vamos ter aula Zoom, mas a tia vai estar corrigindo com vocês uma outra hora essa aula aqui, tá bom? Então, ó, postem lá no Eclasse a aula de hoje, tá bom? Que eu vou estar olhando lá, tá ok? Então, ó, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Ó, um beijo enorme pra vocês, tá bom, crianças? Tchau, meus amores!